Olá, eu sou Janiele e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Eu cresci em um lar que hoje eu entendo que meus pais só deram pra gente o que eles receberam. Então a minha infância foi uma infância com pouco carinho, pouca atenção, pouca compreensão. E a infância foi assim, a adolescência também, e quando eu cheguei na vida adulta também. Foi uma vida de infância e adolescência carregando muito traumas, muitos bloqueios, e devido a esses traumas e bloqueios eu fui me moldando ao que eu vivi, ao que eu ouvia quando eu era criança. E devido a esses traumas e bloqueios, eu me tornei uma pessoa tímida, uma pessoa medrosa, insegura, e como eu já ouvi muitas vezes, mal amada, porque quando eu era criança eu não soube o que ser amada, né? Então eu cresci assim, mal amada, de poucos amigos, me esforçava para não fazer amizade, para não ter amizade, eu me bloqueava de todas as formas e me achava incapaz, me achava que eu não merecia receber amor, carinho de ninguém. Então eu cresci me sentindo insegura e inútil. E vim carregando tudo isso na minha adolescência, na minha vida adulta e também no meu relacionamento. Eu não me permitia que os meus amigos se achegassem mais a mim. Eu sempre bloqueava, sempre me distanciava para não ter uma relação mais achegada com meus amigos. E assim também foi no meu relacionamento. Eu me sentia muito incapaz, muito inútil, e da forma que eu me via, as outras pessoas que estavam ao meu redor também me via assim, porque era a forma que eu me conheci, que eu me via daquela forma, e automaticamente as pessoas ao redor me viam assim, com o tempo depois que eu fui entender isso. E com isso, eu acumulava muitas emoções, eu não era uma pessoa de me expressar, de falar o que eu estava sentindo, eu aguentava tudo sozinha, eu queria resolver tudo sozinha, eu não queria depender de ninguém, e a minha autoestima só baixava. Cada tempo que passava, cada dia, cada ano, minha autoestima só baixava e, consequentemente, por consequência da minha autoestima e desses sentimentos ruins que eu carregava, eu fui aumentando o peso. Fui aumentando e às vezes eu até tentava emagrecer, mas eu tinha bastante dificuldade de emagrecer. Muitas vezes eu tentei emagrecer e não conseguia. Quando eu estava triste, eu recorria à comida. Quando eu estava alegre, eu recorria à comida. Não conseguia ter um controle das minhas emoções e descontava na comida. E com isso eu fui só engordando e minha autoestima só abaixando. Chegou um ponto assim que eu me via assim muito mal pela minha aparência, mas às vezes eu me conformava com a minha aparência, eu me olhava no espelho, não gostava do que via, mas me conformava, achava que eu só merecia coisa ruim, eu tinha que ser daquele jeito, e foi um período bem difícil para mim. Meu relacionamento, assim, a gente estava empurrando, como se fala, com a barriga, só suportando, tendo que suportar, e foi bem difícil. Procurei ajudas profissionais, procurei uma psicóloga, ainda fiz umas sessões com ela, mas continuou da mesma forma, não resolveu nada, não adiantou nada, e aí, durante esse período eu só orava, pedia ajuda para Deus, né? Porque eu já tinha procurado profissional de saúde, já tinha ido ao médico, a médica que me encaminhou para psicóloga, e nada estava resolvendo. Então a única coisa que eu podia fazer era orar, me apegar a Deus, e comecei a orar. Começava a orar pedindo uma saída para um assunto, para um problema que eu estava tendo específico. E comecei a orar, e graças a Deus a Deane entrou na minha vida. O conhecimento que ela estava adquirindo, ela estava compartilhando com a gente, com a minha família, né? Então eu só orava pedindo ajuda para Deus, né? E Deus, ele me enviou ajuda por meio da Deane. E a partir do momento que a Deane começou a me dar clareza, me ensinar como que eu deveria fazer, mudar a forma de pensar, tudo começou a mudar na minha vida. A primeira coisa foi que eu consegui emagrecer. E emagreci rápido, porque às vezes eu tentava emagrecer, eu emagrecia 2 quilos, mas no final de semana eu recuperava ele rapidinho. E dessa vez ela me ensinou que as questões emocionais, a forma como eu estava me vendo, eu não conseguiria emagrecer. Eu tinha que me livrar daqueles sentimentos, daqueles pensamentos. E foi isso que eu fiz. Comecei a mudar a forma de pensar, comecei a mudar a forma que eu me enxergava. E com isso eu perdi 10 quilos. Comecei a fazer exercício físico, coisa que eu nunca tinha feito. E nunca tinha vontade de entrar na academia para fazer musculação. E ela começou a me falar como que eu deveria pensar, mudar a forma de pensar. E hoje eu gosto bastante.
Todos os dias eu vou na academia. Agora eu faço 2 exercícios, além de musculação, eu faço funcional. E tem me ajudado bastante a questão sobre o meu corpo, sobre a minha aparência. Hoje eu consigo me olhar no espelho e ter orgulho do que eu vejo no espelho. Hoje eu sou apaixonada pela mulher que eu me tornei. Sou muito feliz. E agora a outra meta. Eu comecei a mudar meus pensamentos com relação ao meu corpo. Com certeza eu vou conseguir alcançar essa nova meta que eu me propus, que eu coloquei pra mim de alcançar. E eu vou conseguir. É só questão de mudar a forma de pensar, mudar o nosso pensamento, a forma como a gente se vê. A segunda coisa que mudou na minha vida foi que, assim, eu sempre tive vontade de concluir meu ensino médio. Eu não tinha concluído, devido aos traumas, devido à minha infância, eu resolvi sair cedo de casa e construir minha própria família. E devido a isso, eu não tive como concluir, terminar o meu ensino médio. E eu sempre tive vontade, mas no meu pensamento, eu achava que eu não ia conseguir, que já tinha passado o tempo, que eu não precisava, que eu não merecia, sempre me colocando em último plano. Quando eu formei minha família, que eu já tive filhos, o meu pensamento era só cuidar de casa, dos filhos, e era só isso. Eu era sempre em último plano, não pensava em mim. E agora não, agora eu penso em mim, agora é totalmente diferente. Eu me acolho, eu me respeito meus sentimentos, meus desejos, minhas vontades. E antes eu só pensava nos filhos, na casa e me esquecia. Eu era sempre em último plano. E hoje não. Hoje eu me coloco no primeiro plano. Eu procuro me ver agora da forma como realmente eu sou. E isso tem me ajudado bastante, mudou bastante a minha vida. Não só a minha, mas dos meus filhos, do meu esposo também. Que teve um tempo que aconteceu uma situação no meu relacionamento. Eu já estava decidida a me divorciar. Mas a Deane me ajudou a mudar a forma de pensar, a ver que eu poderia melhorar o meu relacionamento, o meu casamento, salvar o meu casamento, mudando a forma de pensar. E foi isso que aconteceu. Hoje meu casamento está 100% saudável. Sou muito feliz, satisfeita com o meu relacionamento, com meu esposo. O meu relacionamento com meus filhos melhorou, porque eles estão na fase da adolescência e não é bem, assim, é bem difícil, mas estou passando também para eles essa forma de pensar, que a gente tem que mudar a forma de pensar, para quem a gente quer se tornar uma pessoa melhor. Então, reajustar a forma de pensar. Graças a Deane, ela tem ajudado bastante a minha família, com respeito ao nosso relacionamento, a forma de a gente se ver. Então, tem ajudado bastante. Mudou completamente a minha vida. Sou muito grata, primeiramente, a Deus por ter concedido esse conhecimento para a Deane, e a Deane por ter transformado. Uma vez eu comentei com ela, ter salvado a minha vida. Hoje eu sei o que é viver, graças a ela. Hoje eu vivo feliz, graças a ela. Tem muitas coisas que aconteceram na minha vida para melhor, que mudaram para melhor. Se eu fosse falar aqui, ia tomar muito tempo. Mas tem uma das coisas que eu estou realizando hoje, que além do ensino médio, de concluir meu ensino médio, era uma das coisas que eu mais queria. Mas eu tinha medo, muito medo, e me achava que eu nunca ia conseguir. Que é tirar minha carteira de habilitação. Hoje eu já comecei a fazer as aulas na autoescola e tenho certeza que eu vou conseguir, de primeiro, tirar minha habilitação. Era um dos meus sonhos, que eu sempre sonhava, mas eu sonhava, mas sempre achava que eu não era capaz, que eu nunca ia conseguir. Quando eu me imaginava dirigindo o carro, meu coração já começava a acelerar e já vinha um medo. E hoje não, hoje eu já me imagino e já estou ansiosa para me dirigir. Então eu já me vejo dirigindo, e hoje, quando eu me imagino dirigindo, é muito satisfeito, é muito satisfatório me imaginar dirigindo. É totalmente diferente como eu me imaginava antes. Me dava medo quando eu me imaginava. E hoje não, hoje me dá vontade que esse dia chegue logo. E com relação à amizade, hoje eu consigo me achegar mais às minhas amigas. Eu consigo permitir que elas se acheguem mais a mim. Hoje eu consigo me socializar, que antes não. Me sinto à vontade, me sinto bem quando eu estou conversando. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu estava andando na rua, se eu topasse com alguém da minha escola que eu conhecia, eu fingia não ver ele, justamente para não cumprimentar, para não puxar uma conversa, porque eu não gostava, eu tinha medo de conversar com as pessoas. E hoje eu sinto prazer em conversar, em cumprimentar, em falar com as pessoas. Quando eu paro e analiso como que eu era antes, não tem palavras para agradecer. Sou muito, muito grata a Deus, primeiramente. E segundo a Deane, ela sabe muito bem como ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida. Então sou eternamente grata a Jeová e a ela. E não vou cansar nunca de agradecer.
de agradecer a ela. Eu compartilho todo o processo, todo o progresso da minha vida familiar, da minha vida com ela. Então ela sabe também que teve muitas coisas que a gente realizou, que a gente conquistou, graças a ela. Porque eu tenho certeza, se eu não tivesse mudado o meu pensamento, a forma de pensar, a forma de me enxergar, não tinha conseguido o que eu já consegui hoje. E tem muitas coisas boas também ainda para vir. Então só gratidão, muita gratidão. E falar para vocês que realmente funciona. E realmente é assim. Quando você muda a forma de pensar, tudo ao seu redor muda também.